Fala pessoal, mais um episódio do Revise Comigo aqui da Capriata Educação. Vou trazer algumas questões para vocês que já caíram aí em provas de certificações, então já pega aí o seu papel, já pega a caneta, prepare-se para anotar que pode ser que esteja caindo aí na sua também. Se você não me conhece, sou o professor William Capriata, professor de certificações financeiras e concursos bancários. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Bora lá, sem mais enrolação, começar a nossa revisão. Pessoal, bora! Em uma nota divulgada ao mercado, o Banco Central do Brasil demonstrou preocupação com o aquecimento do nível da atividade econômica e do atual excesso de liquidez. De acordo com a nota, poderiam ser adotadas medidas para reduzir a oferta de crédito. Nesse caso, uma das medidas possíveis a ser adotada pelo Banco Central é a D. Pessoal, nós estamos falando aqui basicamente do quê? Se a economia está aquecida, se tem excesso de liquidez, quer dizer que tem muito dinheiro lá em circulação, né? Isso é liquidez, então há muito dinheiro ali em circulação. E o Banco Central ele tem que fazer o quê? Ele tem que retirar esse excesso de liquidez da economia. E ele faz isso por meio de uma política monetária que ela é chamada de política monetária contracionista, ok? E qual política dessas daqui abaixo é contracionista? Ó. Recomprar títulos públicos em operações no mercado aberto, open market. Então aqui você tem o Banco Central do Brasil, então Bacen. Aí ele vai lá e ele faz o seguinte, ó, ele faz a venda de um título público federal aqui para uma instituição financeira, para um banco. Se ele fez a venda, o banco faz o quê? O banco vai lá e paga por esse título, né? Então, nesse caso, ele estaria tirando liquidez da economia. Se ele recompra esse título, o que ele está fazendo? Se ele está comprando, ele está pagando. Então, nesse caso aqui, ele estaria colocando mais liquidez em circulação. Não é isso que a gente quer. A gente não quer que ele coloque mais liquidez. A gente quer que ele tira. Ok? Então, essa está errada. Reduzir a taxa de redesconto para empréstimos de assistência à liquidez. Se você reduz a taxa de redesconto, lembra que o redesconto ele é o quê? Ele é um empréstimo que o Banco Central pode fazer para os bancos. Se você reduz a taxa de juros que você cobra por esse empréstimo, o banco ele vai querer pegar mais dinheiro emprestado, então a liquidez da economia aumenta. Então, reduzir redesconto, você faz o quê? Você aumenta a liquidez. Isso é uma política expansionista, não é isso que você quer. Ampliar a emissão de papel moeda. Poxa, já tem excesso de liquidez, vou colocar mais dinheiro ainda na economia, mais papel moeda? Então também não. E aumentar o recolhimento compulsório. Se você aumenta o recolhimento compulsório, significa o quê? Quando o banco recebe um depósito, ele vai ter que deixar uma parte maior desse depósito guardada lá numa conta do Banco Central e esse dinheiro não pode ser utilizado. Então, quanto maior o compulsório, sim, menos dinheiro você tem em circulação na economia, menos liquidez você tem. Então, resposta correta, letra D. Sobre o regime tributável ou compensável dos planos de previdência complementar, é incorreto afirmar que. Então, quando a gente está falando do regime compensável, eu estou falando daquela tabela, pessoal, que ela é a tabela chamada progressiva, que eu posso fazer a compensação, ok? E justamente nesse tipo de regime compensável, a gente imagina a pessoa que faz declaração pelo formulário completo, porque lá que pode fazer compensação, dedução. Então vamos lá tentar analisar aqui qual dessas daqui estão incorretas. A forma de aplicação na fase de diferimento ou acumulação, fase de diferimento e acumulação é a mesma coisa, é a fase na qual eu estou colocando os meus recursos na Previdência. Implica uma antecipação do imposto de renda de 15% na fonte antes da apuração final, que é feita na declaração de ajuste anual para a Receita Federal no ano seguinte. Então, ó, se você fizer um resgate, né? Ou se você receber um benefício, o que vai acontecer? Vai ter uma antecipação do imposto de renda de 15% na fonte, isso daqui está correto. E aí, caso você tenha que pagar mais, você vai fazer o ajuste na declaração anual. Não é isso que eu sempre falo? Falou de tabela progressiva? 15% na fonte. O resto você faz de ajuste na declaração anual. Então, isso daqui, na verdade, está correto, tá? Então, não é essa a alternativa. A rentabilidade é renda tributável, ok? E, portanto, deve ser somada ao montante anual para efeito de compensação de tributação na declaração anual para a Receita Federal. Essa está correta, né, pessoal? Se você teve rentabilidade, ela vai ser tributada. E você vai ter que somar ela com o valor que você
fez de aporte, para você saber qual que é o valor total que você tem ali naquela previdência. E para saber quanto que você vai, por exemplo, poder fazer de compensação. Então, isso está correto também. É conhecido também como progressivo, olha lá, acabei de falar, e se baseia apenas na renda tributável recebida anualmente pelo participante e, na sua compensação, pode gerar restituição. Compensação você faz quando? Lá na declaração de ajuste anual. Pode ter restituição? Pode, então essa está correta também. E a tributação nas fases de diferimento ou acumulação e de recebimento ou concessão do benefício implica uma antecipação do imposto de renda de 15% na fonte. Essa antecipação ela ocorre nessa fase de diferimento ou acumulação, tá, pessoal? Por que que ela ocorre aqui? Porque todo ano você vai fazer sua compensação. Então, vai chegar no final do ano, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter essa antecipação dos 15% e aí depois você faz seu ajuste na sua declaração anual. Então, a resposta incorreta é essa daqui, porque ele fala que essa tributação, ó, ela acontece também nessa fase de recebimento ou concessão, que implica antecipação. Aqui você não tem antecipação. Aqui você já vai ter pagado tudo certinho seu imposto, beleza? Então, resposta letra D. O risco de mercado de um ativo pode ser mensurado por... Qual que é a principal medida de risco de mercado que nós temos? Pessoal, desvio padrão. Ok? Isso daqui eu já falei para vocês também em aula. Só que para eu chegar no desvio padrão, eu posso tirar a raiz de uma coisa que é chamada como variância. Então, a raiz da variância, ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente o desvio padrão. Lembra que eu falei para vocês que variância, ela nada mais é do que o grau de dispersão dos retornos do ativo em relação à média. Então, se você tem, por exemplo, aqui, um ativo que ele oscila 3%, depois ele oscilou 2%, aí aqui ele oscilou mais 3%, e aqui ele oscilou 4%, vamos fazer aqui a média só para a gente ver. Aqui vai dar 5, com 7 vai dar 12. 12 dividido por 4, né? Ó, o que eu fiz? Eu estou somando, tá, os retornos. Então, ó, 3 com 2, 5. Com 3, 8. Com 4, 12. E dividir pelo número de observações. A média, né, que eu tenho aqui é de 3%. Então, se eu pegasse, por exemplo, o grau de variância dessa primeira observação em relação à média, seria 0. Se eu pegasse o grau de variância dessa observação em relação à média, ela já seria 1, né? Rendeu 1 a menos do que a média. Aqui seria 0 também e aqui seria mais 1. Então, rendeu 1 acima por cento da média. Então, quanto maior for disperso esses valores em relação à média, mais risco de mercado esse ativo tem. Então, o cálculo da média geométrica, não, pessoal. Média geométrica não tem nada a ver. Média geométrica é assim, ó. Você vai pegar a raiz quadrada aqui dos números das observações. Então, multiplicado, x1, x2, x3, e aqui você coloca o número de observações. Não tem nada a ver. Aí sobra grau de dispersão dos retornos do ativo em relação à média. Essa é a resposta correta. Aqui fala grau de dispersão em relação ao retorno do ativo. Não, você não compara em relação ao retorno, você compara em relação ao retorno esperado, que seria a média. Tá? E essa daqui não é também, está errada. Resposta letra B. Em fevereiro de 2017, um investidor fez uma aplicação em um fundo de investimento considerado curto prazo, conforme regulamentação da Receita Federal. Aqui vai ter uma pegadinha. Após 380 dias da aplicação, efetuará o resgate total de suas cotas. Nesse caso, a alíquota do imposto de renda retido na fonte aplicável sobre o rendimento será de... Aí, o que a pessoa faz? Caiu essa questão na prova, ela olha e ela fala, beleza, vamos fazer aqui a tabelinha. De 0 a 180 dias, se eu sacar, vou pagar 22,5% de imposto. De 181 a 360 dias, se eu sacar, vou pagar 20%. 361 a 720 dias, 17,5%. E mais de 720 dias, eu vou pagar somente 15% de imposto. Aí a pessoa olha, pô, 380 dias, tá aqui, 17,5, vai lá, marca e erra a questão. Por que que a pessoa vai errar a questão? Porque ele fala conforme a regulamentação da Receita Federal. Como que a Receita Federal faz, pessoal? Tá aqui Receita Federal. Ela classifica os fundos conforme duas classificações. Fundo de curto prazo e o outro ela classifica como fundo de longo prazo. E como que é para você ser considerado um fundo de curto prazo? Tem que ter o prazo médio da sua carteira de até 365 dias.
E se for um fundo de longo prazo, prazo médio superior a 365 dias. Então, maior do que 365 dias. E o fundo de curto prazo ele é tributado como na alíquota semestral? 20%, e aqui é 15%. Então, no fundo de curto prazo, o que, que acontece? A tabela ela só vai até aqui, ó, ela só vai até a metade. Quando eu falo curto prazo, eu estou falando da classificação da receita, tá? Então, ó, fundo de investimento de curto prazo. Portanto, não importa se a pessoa ficou 380 dias, o mínimo que ela vai pagar é 20%. Então, essa era a pegadinha da questão, tá bom? Tem que ficar atento em relação a isso. Falou Receita Federal, ó, é esta classificação aqui, a tabela é dessa forma, tá bom? Então, tá lá a resposta letra A. Então, essa foi a nossa revisão de hoje, pessoal. Semana que vem tem mais, tá? Toda semana eu tô publicando aí os vídeos com algumas questõezinhas que podem estar aparecendo aí na sua prova. Lembrando, os preparatórios completos estão todos aqui, ó, na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e sucesso para cada um de vocês.